Carboidratos. Será o vilão da história mesmo? Eu sou o professor Brito e hoje nós vamos falar um pouquinho do carboidrato, entendermos como ele funciona dentro do nosso corpo. Infelizmente, por conta de um grande número, de informações a respeito de dietas, de alimentação, e informações essas talvez por pessoas que não estão muito atualizadas, ou não são da área, são curiosos e falam muito mal do carboidrato. E não é assim, Para se ter um emagrecimento sustentável, tem que ter o carboidrato também. E as informações acabam levando as pessoas a acreditarem nisso, Que o vilão da história é o carboidrato. Então, ainda que comer carboidrato, leva as pessoas a engordar, mas os carboidratos nem de longe são inimigos. Carboidratos, em qualquer forma, não são armazenados pelo corpo como a gordura é, assim, com tanta eficiência, que a gordura é armazenada. E eles, os carboidratos, desempenham um papel essencial, não apenas no desenvolvimento muscular, mas também no funcionamento geral, do nosso corpo. Por exemplo, quando você ingere carboidrato, uma parcela de glicose liberada, na corrente sanguínea, que é então armazenado no fígado e nos músculos. Quando você treina, com peso, treinamento de força, no caso a musculação, você esgota rapidamente essas reservas de glicogênio que está armazenadas nos seus músculos. E esse glicogênio ele é renovado com o consumo de carboidrato. E fazendo isso e mantendo os músculos cheios de glicogênio, você irá melhorar o desempenho e reduzir o esgotamento muscular relacionado ao exercício. Você tem uma recuperação melhor dos seus músculos. Mas antes de falarmos em outros benefícios da ingestão de carboidrato, vamos falar sobre a molécula de carboidrato e seu benefício para o corpo, e como ela funciona. Então, há 3 tipos de carboidratos, que são os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Vamos analisar cada um por etapa. Os monossacarídeos, eles são carboidratos simples, porque ele tem uma estrutura simples. Mono quer dizer um, sacarídeo, açúcar. Então quer dizer um açúcar, por isso monossacarídeos, Os monossacarídeos são glicose, a frutose e a galactose. A glicose é um tipo de açúcar, também conhecido como açúcar do sangue, porque ele está presente ali no nosso sangue e é produzido a partir dos alimentos que ingerimos. Por isso, quando as pessoas falam assim de níveis de açúcar no sangue, o nível de açúcar no sangue está alterado, estão se referindo à quantidade de glicose que está ali presente na corrente sanguínea, beleza? A frutose é um tipo de açúcar encontrado naturalmente, nas frutas e em produtos também processados, como a sacarose, que é o açúcar de mesa, o xarope de milho, que tem um alto teor de frutose, também tem HFCS, ele tem uma parte de frutose e uma parte de glicose.
a frutose é convertida em glicose e então liberada na corrente sanguínea para o uso, né? E a galactose? É um tipo de açúcar encontrado no laticínio e também eles são metabolizados, né, de modo similar à frutose. Aí vem os oligosacarídeos. São moléculas que contêm vários monossacarídeos. Oligos significa alguns em grego. Alguns açúcares. Então, por isso que fala a palavra oligosacarídeos. Eles são um dos componentes presentes nas fibras vegetais. Nossos corpos são capazes de decompô-los parcialmente em glicose e deixando as partes fibrosas dos oligosacarídeos, aquelas partes indigeríveis, para que cuide do nosso intestino, né? A gente sabe que as fibras são boas, né, para o processo digestivo. Muitos vegetais também contêm a fruto-oligosacarídeo, né, que são cadeias curtas de moléculas de frutose. O corpo as metaboliza, ele quebra essas cadeias, depois converte as moléculas individuais de frutose em glicose para também o uso no nosso organismo. Outra forma de oligosacarídeos e que comemos com frequência é a rafinose, que pode estar presente em alguns grãos integrais, né? E em legumes como feijão, repolho, brócolis, aspargos e outros. E para finalizar, temos as galacto-oligosacarídeos, que são cadeias de moléculas de galactose. Estas são indigeríveis, mas desempenham um papel importante no estímulo ao crescimento de bactérias saudáveis no nosso intestino. Os polissacarídeos são longas cadeias de monossacarídeos, então são vários monossacarídeos, né, normalmente contendo 10 unidades de monossacarídeos. Poli, em grego, significa muito, né? E, portanto, são moléculas constituídas por muito açúcares. Por isso, polissacarídeos, né? Muito açúcares. O amido é um reservatório, né, de energia das plantas, e a celulose, que é uma fibra natural presente em muitas plantas, são dois exemplos aí de polissacarídeos e que ingerimos com frequência também. E nosso corpo é capaz, né, de transformar o amido, né, em glicose, mas não a celulose. Essa aí, elas passam pelo sistema digestivo e intactas, tornando-se assim uma fonte de fibra lá dentro do nosso organismo. Agora que sabemos, né, um pouco sobre aí a molécula de carboidrato e como ela funciona em nosso corpo, a gente pode perceber uma coisa, que no fim de tudo aí termina em glicose, né? No final tudo termina em glicose. E vimos que todas as fontes de carboidrato que ingerimos ou são metabolizadas em glicose ou não digeridas, servindo como fibras. Nosso corpo, ele não é capaz de distinguir, né, entre açúcares naturais e os açúcares presentes nas frutas, no mel, no leite, né, no açúcar processado, que é aquele que está presente ali na barra de chocolate também. Então,
o organismo vai distinguir que tipo de açúcar é esse, né? E a digestão de todos eles é feita do mesmo modo. São decompostos em monossacarídeos, que são então transformados em glicose e que é depois transportada para o cérebro, para os músculos e para os órgãos, né? Então tudo transportado para o nosso corpo. Sim, no fim das contas, a barra de chocolate se transforma em glicose exatamente como uma xícara de ervilhas em relação, né, aos carboidratos. A barra de chocolate, ela tem um punhado de monossacarídeos e são rapidamente metabolizados pelo organismo, então rapidamente são digeridos, são absorvidos pelo organismo. Ao passo que as ervilhas também têm um punhado de oligosacarídeos e que levam mais tempo para ser quebrado, ou seja, mais tempo, né, para ser digerido, né, diferente da barra de chocolate. Essa é a diferença. Os dois são transformados na mesma coisa, mas são digeridos diferentes. Entendam isso, não quer dizer que as ervilhas é a mesma coisa que uma barra de chocolate. Nada disso, né? De modo que podemos jogar as ervilhas fora e buscar os açúcares, né? Claro que não é assim. Obviamente, as ervilhas, elas são mais nutritivas que os chocolates, né? Isso aí todos sabemos. Quimicamente falando, carboidratos simples como o açúcar e o HFCS presente nos alimentos processados, eles são bastante simples. O açúcar de mesa e a sacarose é um disacarídeo, né? São dois açúcares, uma parte de glicose e uma parte de frutose. A sacarose ocorre em alimentos naturais, como abacaxi, beterraba, batata doce e mesmo as oleaginosas, pecães e caju. O HFCS é quimicamente similar, 50% de frutose, 45% de glicose por aí. Ele não existe na natureza, ele é produzido artificialmente. E a diferença entre a sacarose é que o corpo tem menos trabalho para metabolizá-lo, né, em glicose. Então, sabemos que o abacaxi não é quimicamente diferente da sacarose, naquela sacarose que está na nossa sobremesa. E o HFC é quimicamente similar à sacarose. Então, embora seja verdade que algumas pessoas lidam melhor com o carboidrato, em todas as formas, né? Que outras não, né? Outras não lidam muito bem. E é verdade que a sacarose e outras formas de carboidrato simples são especialmente engordativas. Essas moléculas são apenas uma fonte, né, de glicose para o corpo, como qualquer outro carboidrato. E é importante afirmar que o consumo excessivo, né, de bebidas e alimentos açucarados, né, leve a um desequilíbrio energético e isso vai resultar em um ganho de peso, né? E isso segundo algumas pesquisas. Então, não é o carboidrato o vilão da história. Não é o carboidrato. O aumento de peso, o excesso desse carboidrato, importa num desequilíbrio energético. E esse desequilíbrio energético vai resultar de aumento de peso. Veja bem, nas últimas décadas os americanos aumentaram o número de calorias em sua alimentação ingerida por dia, aumentaram demais. E a maioria é uma forma de carboidratos vindo principalmente de refrigerantes, né? Que são os carboidratos de forma líquida, né?
E aí está o problema com o consumo de açúcares, né, e HFCS, que são os processados, né, não são naturais, e o ganho de peso. Quanto mais se consome alimentos com acréscimos de açúcar, mais fácil é comer em excesso, especialmente nos casos de carboidratos líquidos, bebidas com acréscimos de açúcar. Se você adora bebidas calóricas, provavelmente você vai ficar gorda ou gordo para sempre. Por exemplo, se você beber 1.000 calorias de carboidrato simples, daqui a 1 hora você vai estar com fome. Ao passo que se você comer 1.000 calorias de alimento de alta qualidade, que inclua uma porção de proteína, né, e fibras, provavelmente a deixará alimentada por pelo menos 6 horas. Então, por isso você vai comer menos, né? Então, quem está preocupado com o controle do próprio peso, deveria se preocupar, né, com as calorias das bebidas também, né? E outras fontes, qualquer que seja a quantidade de HFC que contém ali, né? O problema é a quantidade, né, de calorias ingeridas em forma de açúcares, né, em forma de carboidrato. E nesse ponto não quer dizer que temos carta branca para consumir o quanto quiser de açúcar e carboidratos. Não, não é assim, né, de carboidratos simples. Pois a injeção excessiva, né, e de longo prazo desses carboidratos, né, desses carboidratos simples, de sacarídeos como sacarose e HFCS, tem sido associado a elevado risco de problemas cardíacos e de diabetes tipo 2. E disso falaremos em outro vídeo, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido um pouco aí em relação ao funcionamento dos carboidratos em nosso corpo e a importância e o prejuízo quando se consumido em excesso. Então ele não é só o vilão da história em questão do aumento de peso, beleza?